Você sente uma autocobrança e uma rigidez emocional? Isso pode ser Saturno e Lua em conflito no seu mapa. Hoje eu vou te ensinar a identificar esse aspecto mesmo que você não saiba nada de astrologia. E melhor, como transformar esse peso em estrutura usando exemplos de RuPaul, David Bowie e Silvio Santos. Vamos lá? E antes da gente começar, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho porque às vezes o YouTube não notifica e deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Saturno e Lua no mapa astral geralmente traz algum tipo de rigidez emocional. Saturno representa limites, rigores, rigidez. Lua, o campo emocional, fertilidade, criatividade, emoções. Então a Lua, a gente fala que pela astrologia é aquilo que coloca tudo em movimento. Eu separei 3 mapas para mostrar para vocês esses exemplos na prática. Mas não fica tão preocupado agora em absorver essa linguagem da astrologia. Vamos tentar entender na prática como a coisa acontece. Em aspecto no mapa, quer dizer, existe. O que é aspecto? O que é essa palavra que quer dizer, né? Olhar, aspectar. Então vem do grego. É quando os planetas estão em conversa entre si. Essa conversa pode ser uma conversa mais tranquila, mais tensa, aspectos fluentes como trígonos e sextios ou aspectos de oposição e quadratura que indicam tensão. Então a gente pega no mapa, identifica Saturno e Lua, como eles estão em relacionamento, né? Qual que é a conversa entre eles para a gente tentar elaborar e entender o que esses planetas, o que esse aspecto pode sinalizar no mapa. Qualquer aspecto entre Saturno e Lua sinaliza que a pessoa pode ter algumas dificuldades para lidar com o campo emocional. Essas dificuldades vão variar de acordo com o aspecto. Então, se há uma quadratura, toda vez que toca no campo emocional, porque o Saturno traz essa coisa muito da rigidez, da firmeza, da ordem, da disciplina, de estruturar, de ser uma figura autoritária, enxerga as emoções como algo frágil, como algo que pode fragilizar toda a sua estrutura. E Saturno é dado a controle, a disciplina, a rigidez, então lida com esse campo de uma maneira muito pesada, vamos dizer assim. E o aspecto vai variar. Se é o incômodo, toda vez que a Lua, né, no caso, for ativada em trânsito, vai sentir aquele incômodo. Então, às vezes a pessoa quer expressar alguma emoção, mas ela pensa, né, vem aquela voz imediatamente lá atrás. Você não deve, você não pode, quem você pensa que vai passar vergonha. Então, começa a carregar todas essas coisas na mente para evitar dar vazão, muitas vezes, àquilo que sente. Então, quais foram os mapas que eu separei? O primeiro de RuPaul Charles, né? A Mama Ru, famosa, talvez a maior drag queen do mundo, né? Quem nunca ouviu falar de RuPaul Charles é porque não conhece o mundo drag. RuPaul tem Saturno a 14 graus de Capricórnio, então Saturno está domiciliado. E a Lua a 14 graus de Escorpião. A Lua, então, sinaliza um emocional muito forte, muito intenso. Enquanto o Saturno faz o quê? Ele traz a rigidez para concretizar, para trazer os resultados à tona. Mas aqui no mapa do Ru, esse aspecto acontece em um sextil, quer dizer, tem uma energia forte, é um aspecto fluente. Não vamos entrar no detalhe do aspecto agora, mas para entender, ele pode passar despercebido. Então separei também algumas falas dessas pessoas que podem indicar mais ou menos assim como elas lidam com a emoção. Eu não consegui traduzir esse vídeo nem colocar as legendas a tempo, mas nesse vídeo o RuPaul tá falando como você lida com esse momento tão obscuro da nossa história, né? O que a gente pode fazer? E aqui ele vai dar algumas dicas. Eu vou deixar o vídeo para quem, né, conseguir ler em inglês e tudo mais. With all the darkness that's going on in the world, you can look at the darkness. Don't stare. It will make you crazy. It will make you cross-eyed. It'll make you what it is. The solution is to create magic, dance, sing, love, create environments where you can find joy, because you can create joy. Então ele fala, né, que a forma de lidar com essa escuridão toda é criar
criar mágica, criar magia, dançar, amar, né, cantar. Então, de certa forma, usar a arte para lidar com as dificuldades. E é uma indicação de como ele lida também, né, como RuPaul Charles lida com as emoções. Que a emoção faz parte do trabalho dele, ele incorpora tudo isso e quem conhece sabe. Mas aqui ele dá uma pista que, mesmo diante de uma situação tão difícil quanto está acontecendo no mundo, né, tudo que está acontecendo no mundo, ele diz pra gente não ceder totalmente às emoções. Então a rigidez de Saturno, né, fala o quê? Vamos controlar o que você está sentindo. Você vai sentir, RuPaul nunca escondeu a emoção de ninguém, transparece emoções o tempo todo, mas não vai deixar que a emoção te governe, né? Não vai deixar que esse momento tão tocante, assim, tão sensível, seja algo que tire muitas vezes você dos seus objetivos. Próximo mapa é de David Bowie, né, o cantor inglês do rock, nem tanto rock, né, do glam rock, sei lá qual que é o rótulo aí que dá para David Bowie, mas tem Saturno a 6 graus retrógrado ainda em Leão e a Lua a 3 graus de Leão em conjunção. Então, eu falei de sextil, trígono, oposição e quadratura, mas não falei de conjunção. Então aqui a gente tem a conjunção, que é quando dois planetas unem forças. Uma vez que a gente tem uma conjunção, a gente não tem só Lua influenciada por Saturno, a gente tem Saturno-Lua. Então a emoção de David Bowie vai passar completamente por essa estrutura, por essa rigidez e por essa forma como ele colocou na arte dele, né? Ele tenta integrar isso, seja na performance, seja nas letras, mas a gente vai ver também na prática, né, o que ele pensa sobre isso. E nesse vídeo, de um pequeno trecho que eu achei aqui da entrevista que a Bruna Lombardi fez com o David Bowie, ele vai falar um pouco sobre como ele lida com felicidade. Ela vai perguntar para ele, como você lida com felicidade? Felicidade é um sentimento, não é uma emoção, mas dá uma pista de como ele, né, como o aspecto de conjunção de Saturno se manifestou na vida de David Bowie. Qual a sua ideia de felicidade? Aí ele vai pensar um pouco. Probably to go through an entire day and feel good and responsible about all my actions. I think if I can close the end of the day and put my head on the pillow and think I did as good a job as possible as a human being today, then I feel good about life. And that's a kind of a happiness, I think. Não precisa nem falar nada, né? Ele fala, como você... A pergunta, como você se sente feliz? Qual que é a sua ideia de felicidade? Ele fala, quando eu me sinto bem, responsável por todos os meus atos. Que é uma fala mais saturnina sobre algo que toca ali, né, no emocional do que essa, você se sentir responsável por todos os seus atos. Então, muitas pessoas poderiam dizer, quando um artista, né, quando eu tô criando, quando eu tô fazendo música, quando eu tô no palco, quando eu tô utilizando esse potencial criativo, mas ele fala, quando tá tudo sob controle, quando está tudo em ordem, é como eu me sinto feliz na minha vida. Então, não deixa nem brecha pra gente pensar diferente. Outro mapa é de Silvio Santos, né? O nosso apresentador aí, né, do Sistema Brasileiro de Televisão, que tinha Saturno também em Capricórnio. É uma galera que, né, Saturno em Capricórnio, se você tiver Saturno em Capricórnio, saiba, né? Não tem como fugir. Principalmente se você for do signo. O David Bowie era capricorniano. Mas aqui o Saturno a 11 graus de Capricórnio e Silvio Santos ainda tinha a Lua em Virgem. Lua em Virgem é um capítulo totalmente à parte, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. E aqui a gente vê o trígono, né? Então, de novo, um aspecto fluente, que muitas vezes passa despercebido, não causa incômodo e que muita gente vai falar por aí que é um aspecto positivo por não ser uma quadratura, não ser uma oposição, que geralmente são, né, indicando ali tensões. Mas vamos ver o que o Silvio Santos tem a dizer sobre emoção. E esse trecho é, talvez assim, dos três, é o que vale mais ouro. E aqui ele vai dar uma espécie de uma palestra, sei lá, uma coisa meio coach, assim, até meio estranho, mas vamos abstrair só para pegar a informação que ele vai falar. Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso?
Que besteira é essa? Que e ainda besteira quando a minha é emoção essa? vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último Olha as suspiro. expressões. Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Outro que não deixa, né, mentir ali, mostra direitinho. E o que chama mais atenção dessa fala, né, que besteira é essa? É porque ele ainda é mais rígido do que a conjunção do David Bowie. A do David Bowie, sei lá, a lua tá totalmente integrada, então é mais difícil perceber. Mas aqui, como é um trígono, e o que chama a atenção é exatamente isso. Por ser um trígono, às vezes você tem um trígono no seu mapa, entre Saturno e Lua, você vai achar, ai, tá tudo bem, quando na verdade a fala mais rígida que a gente viu, a fala mais carregada, mais que se condena por sentir emoções, veio exatamente de um trígono entre Saturno e Lua. Esses exemplos mostraram não só como a manifestação desse aspecto pode acontecer na vida, o que já te dá uma pista de como você pode identificar, mas também como essas pessoas lidaram, pelo menos publicamente, que é o que a gente tem acesso, sempre a gente vai ter acesso, né? Quando a gente fala de personalidades, artistas, a gente sempre vai ter acesso ao que a vida pública diz, mas mostra como essas pessoas usaram e interpretaram isso na vida delas e como isso pode ter sido usado para, né, favorecer o sucesso. De certa forma, as emoções são vistas como um grande problema. Mas aí é uma questão pessoal de cada um. Eu, particularmente, pelo que eu vejo da astrologia, não tenho como pensar em emoção dessa forma. As emoções, muitas vezes, elas que causam todo o movimento. A palavra, né, emoção, significa emover, que é o que coloca tudo em movimento. Então, vale uma reflexão sobre como você lida, né? Quando você tem uma Lua Saturno, não tem como fugir dessa questão de refletir, dessa questão de pensar, muitas vezes, como você lida com esse aspecto, o como ele se manifesta, né, na sua vida e o quanto isso pode, de certa forma, te travar, muitas vezes, ou num plano onde você já entende, já tem consciência, já domina como isso pode te ajudar. Identificar isso, então, passa a ser algo muito, digamos assim, simples, até mesmo para quem não conhece o mapa. Se você, por exemplo, concordou com uma das falas, principalmente a do Silvio Santos, muito provavelmente você tem esse aspecto, porque já indica uma rigidez, né? Já indica uma dificuldade até mesmo de trabalhar essas emoções. Então a primeira pergunta a se fazer é essa: você tem dificuldade de falar sobre o que você sente? Trazer à tona, expressar, lidar com o seu campo emocional? Isso muitas vezes, né, indica o aspecto em si. E à medida que você tem consciência disso, você começa a trabalhar de forma diferente. Porque não é uma sentença de morte. Então quer dizer que para sempre eu sou uma pessoa, né, com o emocional muitas vezes paralisado e que talvez não tenha fluxo. Então, outro indicador é isso: as coisas não fluem, a vida perde graça, perde sentido, perde cor. Porque, na verdade, se a gente não sente, e se sentir é que muitas vezes dá essa ideia de sentido, esse papo tá indo já, né, além, mas é porque para ajudar a identificar, gente. Então, né, aguenta firme, eu vou chegar lá. Então, se muitas vezes não tem sentido, se o que sente, se são as emoções que causam fluxo, se coloca tudo em movimento, e que quando a gente fala que alguma coisa foi muito importante, fala, isso fez sentido, ou seja, eu senti no meu corpo, de alguma forma, aquela manifestação, então reprimir emoção, achar que é uma besteira, regular tudo isso pode ser um indício de Saturno. E a forma de lidar está em muitas vezes se permitir expressar as emoções, deixar que isso venha à tona, ainda que você se sinta desconfortável, porque é algo que é para ser desconfortável mesmo. Ninguém vem a público e fala, olha, eu tô sentindo, né, muito mal, não tô legal, não sei o que. Expressa as suas emoções e não fica, né, ai, que coisa maravilhosa. Não, é um processo. Dar vazão passa a ser algo indispensável para lidar com esse aspecto. Então a identificação o campo emocional tá paralisado, tá travado, tá rígido, você tem vergonha, você se reprime, você não aceita, e tudo isso de certa forma já vem do social, né? Então identificar às vezes pode ser
meio desafiador nesse sentido, mas uma vez que você percebe, uma vez que você identifica, uma vez que você começa a dar vazão, começa a trabalhar isso de uma outra forma, abre-se toda uma possibilidade de entendimento. E aí, muitas vezes, que você vai conseguir começar um processo de dar vazão, porque muita gente se sente bem simplesmente não tocar no assunto emocional. Não, eu sou uma pessoa racional, eu sou uma pessoa que lido com as coisas de maneira fria e não as emoções não me pegam. Só que as estatísticas mostram que nós, seres humanos, tomamos a maioria das nossas decisões baseado no emocional e não no racional. E aí como fica, né, agora esse BO aí para resolver, não é verdade? Porque se você tem uma rigidez e se mesmo assim você está tomando decisões que você pensa que são racionais, mas na verdade são emocionais, alguma coisa não está batendo nessa equação. Mas me diz aí nos comentários, você tem Lua Saturno? Você conhecia? Já tinha ouvido falar sobre isso? E mais, você já consegue identificar como isso se manifesta na sua vida? Eu tô curioso para saber, mas me conta aqui nos comentários e me fala aqui também outras dúvidas. Se você tem outras dúvidas, quer saber sobre aspecto, quer saber sobre essas coisas todas da astrologia, diz aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Por enquanto é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.